Diz assim, livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 a 23. Amém. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Jerusalém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E, sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua sogra: sua nora, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim
ajuntou-se com as moças do Moabe, de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém, queridos? Irmãos, podem sentar-se. Aqui é um dia de trabalho na vida de Ruth, e vamos falar nas próximas mensagens sobre Ruth, mas a ênfase hoje é mais sobre Boaz. Queridos, 4 personagens se destacam nesse texto que acabamos de ler, esses 23 versículos, né? Noemi, Ruth, Elimeleque e Boaz. Noemi, como os amados têm acompanhado, ela era viúva de Elimeleque. Ruth era viúva de Malom. Boaz, por sua vez, diz o texto, era um parente muito próximo de Elimeleque e um dos personagens mais ilustres de toda a Bíblia. Um personagem destacado, muito interessante. O nome Boaz significa nele há força. Quem era Boaz? Segundo o contexto aqui, ele era um agricultor muito bem sucedido, um empresário de sucesso, um homem de Deus, um homem cheio de fé, um homem cheio de boas obras, um homem amoroso, respeitador. Esse é o perfil de Boaz. Ele foi com certeza um homem singular, um homem especial, destacado, um homem de valor. E a vida de Boaz serve como inspiração para nós que vivemos no século 21. Sendo assim, eu quero destacar alguns fatos que faziam de Boaz, queridos, um homem de valor, um homem todo especial. Na próxima mensagem, se assim Deus nos permitir, eu vou fazer uma analogia entre Boaz e Jesus, e Ruth e a igreja. Mas hoje vamos enfatizar somente a pessoa de Boaz com as suas características. Em primeiro lugar, Boaz foi um homem que creu em Deus na hora da crise. Boaz foi um homem que creu em Deus na hora da crise. Como já vimos, Boaz era parente próximo de Elimeleque, esposo de Noemi. Elimeleque, casado com Noemi, esse casal tinha 2 filhos, moravam em Belém. A palavra Belém significa casa do pão, mas numa época de grande fome, escassez de alimento, Elimeleque decide mudar de país e leva toda a sua família para Moabe. Foi uma decisão, segundo um contexto geral, precipitada. Ele pega a sua família e vai morar em Moabe. Seus 2 filhos, lá em Moabe, se casam com mulheres estrangeiras, pagãs, moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Na última mensagem falamos um pouco sobre Ruth e Orfa, decisões que cada uma delas tomaram que mudaram o percurso da história. E embora Elimeleque, o nome, signifique Deus é meu rei, ele não creu em Deus na hora da crise. Deus é o meu rei, significa o nome Elimeleque, mas ele não creu, ele vacilou. Embora estivesse morando em Belém, que significa a casa do pão, Elimeleque pegou toda a sua família, foi para Moabe, que simboliza aí a casa do mundo. Desviou a família do plano de Deus. E não demorou muito, Elimeleque foi o primeiro a morrer. Depois, seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. Sendo assim, Noemi, dentro desse contexto geral, ela fica viúva, juntamente com as suas 2 noras. E isso revela, queridos, de maneira bem clara, que a atitude de Elimeleque em sair de Belém não foi da vontade de Deus. Ele foi dirigido pela lógica, pelas circunstâncias, e não pela fé. Agora, por que eu disse no início que uma das características de Boaz foi sua fé em Deus em meio à crise? Por quê? É que Boaz também morava em Belém. Quando a fome chegou, ele morava em Belém. Ele estava ali. Ele viveu no mesmo contexto de crise que a família de Elimeleque e Noemi
viveram. Ele viu com seus olhos, queridos, as fontes secarem. Ele viu com seus olhos as colheitas minguarem por falta de chuva. Boaz enfrentou os mesmos problemas de crise, porém ele não fugiu de Belém na hora da crise, mas perseverou ali, aguardando o tempo de Deus, aguardando a provisão do alto, aguardando o suprimento divino. Queridos, a fuga não era a única porta de escape para a família de Elimeleque. Não era a única saída. Fugir para Moabe não era a única alternativa. Até porque Boaz também enfrentou a fome. Boaz também enfrentou escassez, seca. Nós não sabemos os detalhes, né? Não sabemos, mas ele deve ter passado por momentos dificílimos lá na terra de Belém, num período de grande fome. No entanto, Boaz tinha convicção de que aquela terra era uma terra santa, uma terra que manava leite e mel. Ele tinha plenas convicções, ele decidiu permanecer em Belém e aguardar o quê? A provisão divina, a despeito das circunstâncias adversas. Com essa atitude, Boaz estava dizendo o seguinte: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus olhos não estão nas circunstâncias ao redor, mas no Deus que, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis e sombrias, continua sendo Deus. Se fossem nossos dias, ele estaria cantando aquele hino: se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. E o tempo, queridos, revelou que a confiança de Boaz em Deus não foi em vão. Por quê? Porque Deus visitou novamente o seu povo, enviou a chuva, enviou a provisão. Com certeza o povo se arrependeu. Dentro daquele contexto do livro de Juízes, Deus enviava o juízo, o povo pecava, parava de chover, a colheita minguava. Com certeza o povo se arrependeu e Deus visitou o seu povo. E Boaz pôde experimentar essa provisão divina. Então, depois de um período de grande crise, diz a Bíblia que Deus lembrou-se do seu povo. Então, amados, na hora da dificuldade, Boaz não precipitou, ele não fugiu, ele não desesperou, mas esperou. Ele não fugiu de Belém como a família de Elimeleque, né? Mas ficou ali, aguardando a provisão do alto. Ele não abandonou a casa do pão por causa da crise. Ele permaneceu em Belém, no período de seca e escassez. E eu aprendo uma lição, ou muitas lições, com a vida de Boaz nesse contexto, nessa aplicação. Na hora da adversidade, não podemos nos desesperar e fugir, mas confiar e esperar. Foi o que ele fez. A solução, por exemplo, para uma crise conjugal, uma crise no casamento, não é fugir para o divórcio, mas esperar, conversar, pedir ajuda, conselhos e crer no milagre. Tem gente que acha que a solução, né, é separar, abandonar, não aguento mais. A solução, queridos, para uma crise na igreja, não é fugir para outra igreja. Ah, pastor, tem muito problema aqui, você vai encontrar outros problemas lá. Sabe por que vai encontrar outros problemas lá? Porque nós fazemos parte do problema. O problema não está na igreja, está em nós. Então a solução para uma crise não é mudar de igreja e nem deixar de congregar, como muitos têm feito. Desistiram de estar no meio de gente. Prefere ter, talvez em casa, tem mais prazer em estar com vários animais, vários gatos e cachorros do que estar com gente. Então a solução não é deixar de congregar, não é mudar de igreja,
mas ficar aqui, ajudar, orar, interceder e crer no milagre juntos, queridos. A solução para uma crise financeira não é pegar dinheiro com agiota, não é pedir ou forçar a barra para ser mandado embora com vistas a uma indenização que acaba rápido. Como meu supervisor sempre falava, muitos aqui querem ser mandados embora, que estão pensando lá na indenização, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Meu irmão, Dona Maria arruma rapidinho o destino para esse dinheiro. É uma televisão nova, uma geladeira nova e acabou. E daqui a pouco, o que vocês vão fazer da vida? Solução para uma crise financeira, queridos, é negociar dívidas, cortar gastos, continuar honrando a Deus com nossa oferta, nossa contribuição e crendo sempre no milagre. Não é fugir. A solução para uma doença grave ou uma doença terminal não é tirar a própria vida, como muitos têm feito. Recebe um diagnóstico terrível do médico e tem gente que escolhe se matar, atentar contra a própria vida. Queridos, precisamos crer até o fim, esperar um milagre até o fim. É o que eu falo com muitas pessoas que às vezes estão passando por crises de saúde severas. Continue crendo até o fim. Se Deus curar, é Deus. Se não curar, você vai morrer e vai estar com Cristo na glória. Como falei com a irmã, a última vez, a irmã Leci, lá no Miguel Couto, um câncer no cérebro, eu falei, minha irmã, tua vida pertence a Deus, vamos orar, mas vamos crer que Ele está no controle, e glória a Deus, a operação foi um sucesso, ela já esteve alta, e algo muito difícil, muito grave, gravíssimo. Mas Deus tem um plano ainda para ela na vida. Eu falei, se você viver, você vai viver para a glória de Deus e servindo a Deus alguns dias a mais. Senão, você vai estar com Cristo por toda a eternidade. O que é, diz a Bíblia, infinitamente melhor. Então, queridos, na hora da crise, não podemos desistir. Li certa feita a história de um médico francês que tinha um filho com doença incurável, terminal. E ele era um médico, e depois de tantos anos tentando um tratamento eficaz, mas sem uma solução, ele desistiu da vida do filho, e ele aplicou a eutanásia no próprio filho. E ao retornar do cemitério, recebeu uma mensagem de um amigo médico que lhe disse: acabamos de descobrir um remédio eficaz para a cura do seu filho. Vão mandar pelo correio uma dose que vai salvar a vida do seu filho. Infelizmente, era tarde demais. Ele já tinha desistido. Aquele pai não teve a capacidade de esperar. Ele levantou-se contra a esperança e apressou a morte do próprio filho. Amados, quem crer, espera, confia, não se precipita. Então, você que está desenganado pelo médico, não se desespere, olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Se apegue ao Senhor, creia no Senhor, confie no Senhor. Peça ajuda, peça oração, não abandone o tratamento, nunca, não abandone o tratamento, olhe para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro, mas continue crendo até o fim, Seja como Jó, que mesmo diante de uma crise terrível, ele declarou: ainda que Deus me mate, ainda assim continuarei crendo e confiando nele. Sendo assim, queridos, a fé em Deus enxerga além das circunstâncias amargas da vida. Na hora da crise, precisamos olhar para Deus, em vez de tentar mudar as circunstâncias por nossa própria conta. Tomar atitudes precipitadas, como foi Elimeleque e Noemi e seus filhos. Na hora da crise, precisamos fazer como Boaz, que ficou em Belém,
a casa do pão, esperando a provisão de Deus. Irmãos, a congregação dos santos é a casa do pão, a igreja, a reunião do povo de Deus. É aqui que Deus nos alimenta com a sua palavra. É aqui que abrimos a boca para louvar e adorar ao Senhor, aquele que vive pelos séculos dos séculos. É aqui que vivemos sempre à espera de um milagre. Porém, a grande verdade é que nem sempre o milagre chega no dia seguinte. Nem sempre o milagre chega no mês seguinte ou no ano seguinte. Às vezes leva anos. Lembra? Noemi ficou 10 anos em Moabe e só depois desse período é que Deus visitou o seu povo lá em Belém. 10 anos em Moabe. Então, Boaz roeu osso, no mínimo 10 anos em Belém. 10 anos. Na hora da crise, Elimeleque fugiu para Moabe. Na mesma crise, Boaz confiou em Deus, ficou na terra, esperou o milagre e viu o milagre com seus próprios olhos. Não é interessante como as reações em meio a uma crise são diferentes? Cada um tem uma reação. Elimeleque fugiu, Boaz ficou. Cada um tem uma reação. Uns colocam os pés na estrada da vitória, outros avançam pelos atalhos da fuga e do fracasso. Desistem de lutar, desistem de crer, desistem de caminhar. Na verdade, estamos vivendo uma geração de desistentes. Desistem de tudo, do trabalho, da vida honesta, desistem do casamento, desistem até da própria vida. Muitos, na hora da dor, buscam mais ainda a presença de Deus, não é isso? Só que outros, na mesma dor, se afastam de Deus, se afastam de Jesus, fogem de Deus. Qual é a nossa atitude na hora da crise? Eis a questão. Segundo lugar, queridos, Boaz foi um trabalhador incansável. Isso é interessante. Trabalhador incansável. Primeiro, um homem de fé. Segundo, um trabalhador incansável. Aí no versículo 1 de Ruth, diz que ele era rico e poderoso. Ou em outras versões, senhor de muitos bens. Ele tinha, no mínimo, uma fazenda com muitos funcionários. A Bíblia não relata a quantidade de bens, de animais, de empregados ele tinha. Mas o texto diz que ele era senhor poderoso, de muitos bens. Ou seja, Boaz era rico. Porém, é bom observar que ele não era rico por ser de uma família abastada ou porque recebeu uma grande herança. Quantas pessoas sonham, né? Sonham em receber uma grande herança de um parente desconhecido que deixou aí um testamento e a vida dele vai mudar da noite para o dia. Tem gente que sonha com isso. É raro de acontecer, queridos. É raro. Mas Boaz não ficou rico por meio também de jogos de azar ou por corrupção, queridos. Não. Ele era um homem de Deus. Todo o contexto do livro mostra um homem sério, um homem comprometido, respeitador, trabalhador, acima de tudo. Tudo leva a crer que Boaz veio de zero, de baixo. Tudo leva a crer que Boaz era filho de coisa nenhuma, de ninguém, não tinha uma família de renome. Eu não sei se você sabe, mas ele era filho de uma prostituta chamada Raabe, que morava em Jericó. Lembra da prostituta de Jericó? Raabe? Ele era filho dela. Imagine o contexto em que ele cresceu ali, em Belém. Imagina, filho de uma prostituta. Lembra dela? Ela foi poupada da morte por ter escondido os espias hebreus e passou a viver com sua mãe, seu pai e demais familiares na terra de Israel. Lá em Mateus 1, versículo 5, parte A, diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, filho de uma prostituta. A infância, a adolescência, a juventude de Boaz não deve ter sido nada fácil. Deve ter sofrido muito bullying na escola,
Você é filho daquela mulher? De uma mulher de moral baixa? Imagina o contexto. Só podemos deduzir, conjecturar, sem forçar a barra no texto. Ele era um estrangeiro na terra da promessa. Sendo assim, o patrimônio que Boaz conquistou veio, queridos, por meio de muito trabalho, perseverança, por muito suor, dor, choro, economia, investimentos. Ele não ficou rico às custas dos pobres, mas era um homem que acreditava no valor do trabalho. Isso é importante enfatizar. Queridos, o trabalho não é uma maldição, como muitos apregoam, mas uma oportunidade de usar nossas aptidões e de cooperar com Deus, sendo dispenseiros fiéis da sua criação. E mais, o trabalho não é um castigo de Deus por causa do pecado, como muitos apregoam, até porque Adão já trabalhava antes do pecado e tinha que cuidar do jardim. Claro que o trabalho era mais leve, mas tinha trabalho. Então Boaz era um trabalhador incansável. Eu te pergunto nessa noite, você acredita no valor do trabalho? Você acredita literalmente no valor do trabalho? Provérbios 14, 23 diz que em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Certo comentarista diz que os tolos passam o tempo todo correndo atrás do vento, contando as suas lorotas e fazendo seus planos mirabolantes, mas os prudentes põem a mão na massa e trabalham com dedicação. Nada cai do céu, né? Deus abençoa-nos com saúde, com inteligência, e nós fazemos a nossa parte crendo em Deus, arregaçando as mangas e partindo para a luta. Me faz lembrar de um livro que li certa feita, escrito por Rick Chester. Parece até nome de magnata de Hollywood. Não, queridos. Ele foi um vendedor de água na praia de Copacabana e hoje é garoto propaganda do Grupo Santander e de outras empresas mais. Vendedor de água, trabalhador. E ele já palestrou em Harvard e tem dado entrevista em vários programas de TV. O nome do livro é Pega a Visão. É até um livro do meu filho. E nesse livro ele dá receita de como sair da crise financeira. Como sair da crise financeira? Ele diz assim: você está desempregado? Arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil, compra uma mala de água, meio saco de gelo, pega tudo e vai para Copacabana. Lá, a garrafa de água é vendida por R$5, isso há uns 10 anos atrás, tá, queridos? Agora deve ter uns R$10 a garrafa de água. A caixa vem 12 garrafas de água. Ao vender as 12, você já está com R$60. Você volta para o centro e compra uma caixa de isopor de 20 litros por R$18. Sobra 42. Você vai para casa e descansa. No dia seguinte, você compra 2 caixas de água mineral e meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Resumindo, segundo Rick Chester, em 2 dias você tem um lucro de 800%. Paga os R$10 que pegou emprestado para deixar a porta aberta para novos empréstimos. E ele conclui com uma pergunta: vender água não dá para você, não? Então a crise, no seu caso, não está no país, mas está dentro de você. Você não quer é trabalhar. Como já dizia meu pai, vergonha é roubar e não poder carregar. Para vender água, eu vi um outro vídeo do rapaz com R$1. Ele falou: gente, eu estou com R$1, não tem como lanchar. Eu vou fazer um lanche com R$1. Me acompanhe. Pegou R$1, comprou 2 paçocas no mercadinho. Daquele R$1, vendeu as 2 paçocas de R$1, cada um fez 2. Daqui a pouco ele foi multiplicando aquele dinheiro. Daqui a pouco ele já estava com um bolo de dinheiro. Fez um almoço, lanchou, falou: daqui a pouco eu vou investir e amanhã tem mais. Trabalho, queridos. Trabalho, esforço, suor. Deus ajuda quem cedo madruga. Não é o ditado antigo? Reinvente-se. E 9. Boaz é um homem poderoso e rico, não às custas do pobre, nem como produto de roubo.
ou como resultado de jogos. Tem gente que fica aloprado com jogos. Meu irmão, é uma febre. Uma vez eu carreguei 2 passageiros e o garoto estava atrás lá, um com o outro. Eu falei, ganhei R$200 agora, em jogo não sei de quê. Aí o amigo falou, rapaz, arranca esse dinheiro, não usa. Não, vou tentar de novo. No mesmo momento que ele ganhou 200, perdeu 300. Porque ganhou, aí aquela sede de ganhar mais, perdeu. Boaz era rico porque trabalhava. Eu li recentemente sobre um engenheiro desempregado. Escute essa. Ele leu um jornal de uma grande empresa que estava dando vaga para engenheiro. Então ele botou terno, gravata, ficou todo engomadinho e foi lá na entrevista. Quando chegou, não tinha mais vaga para ele, só tinha vaga para motorista. Ele saiu cabisbaixo pela empresa, mas no meio do caminho ele pensou, poxa, eu sou motorista. Ele arrancou a gravata, eu aceito a vaga de motorista. E o dono da empresa viu aquela atitude dele, um engenheiro querendo trabalhar como motorista, o contratou como engenheiro. E depois ele se tornou um dos sócios daquela grande empresa. Não tinha medo de trabalho. Temos que encarar, queridos. Temos que encarar. E o empresário disse para ele, é de gente como você quem nossa empresa precisa. Eu vou contratá-lo como engenheiro. Queridos, trabalho não falta. O que falta são trabalhadores dispostos a arregaçar as mangas e ir para cima do trabalho. Boaz era um trabalhador incansável. Terceiro lugar, Boaz foi um homem de Deus. Um empresário, um homem de fé, mas um homem de Deus. Veja como Boaz cumprimentou seus empregados, aí no versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Queridos, o verdadeiro crente é o melhor patrão, ou deveria ser o melhor patrão. Eu já tive patrão, pastor, que não era um bom patrão, muito pelo contrário, era um péssimo patrão em todos os sentidos. Não deveria ser assim, não deveria. Uma fé viva no Deus vivo é o melhor vínculo entre patrão e empregado. E quando o patrão teme a Deus, ele respeita e abençoa os seus funcionários. Ele é um abençoador e não um ameaçador. Portanto, você conhece um homem de Deus, não pela alta posição que ele ocupa, nem pelos cargos eclesiásticos que ele possui, exerce, mas pela forma como ele trata os seus subordinados, seja na empresa, seja na igreja. Respeito, educação. Boaz é um exemplo. Ele já chegou na sua fazenda abençoando os seus funcionários. Veja também como Boaz respondeu a Ruth, depois que soube dos seus feitos. Não é um jargão de crente, queridos. Não, mas isso aqui era a experiência da vida dele. Ruth 2, versículo 11 a 12. Respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conheceste. Olha o que ele diz, o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Eu não creio que Boaz usasse esses termos como um jargão gospel dos nossos dias. Jargão como a paz do Senhor, abençoado, né? Tem gente que usa esses jargões, não tem nada contra, mas muitas vezes não reflete a realidade da pessoa. O próprio contexto de todo o livro aqui demonstra que ele era um homem de Deus, não só pelo que ele dizia, mas pelo comportamento, pelo que ele fazia. Se você quer saber a relação de um homem com Deus, precisa descobrir o quanto Deus tem saturado
os detalhes da vida desse homem no seu dia a dia. Evidentemente, Boaz era um homem tão saturado de Deus que o seu negócio aqui da agricultura e a sua relação com seus funcionários foi completamente em Deus. Simples assim. Ele os cumprimentou em Deus, abençoava e não amaldiçoava. A gentileza com que Boaz tratava seus trabalhadores falava mais de seu relacionamento com Deus do que todas as suas práticas litúrgicas de culto. Ele não era crente na igreja, mas crente no trabalho. Ou seja, o relacionamento de Boaz com as pessoas demonstrava seu íntimo relacionamento com Deus. Da mesma maneira, queridos, como falamos, como nos relacionamos com as pessoas, seja na igreja, seja fora da igreja, revela qual tipo de relacionamento temos com Deus, se somos ou não de Jesus. Em quarto, já estou terminando, Boaz foi um homem gracioso. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças, os seus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vá aos vasos e bebe do que os moços tirarem. E, sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Você vê que o cara não era soberbo. Ruth, uma estrangeira, sentou do lado dele para comer. Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: até entre as gavelas, molhos, entre os feixes, deixai a colher, não a censureis. Irmãos, quando Ruth saiu naquela manhã, sem rumo, ela chegou em Belém, não tinha nenhuma direção, não tinha o que fazer. Ela soube que, de acordo com a lei, ela podia colher. E foi. Quando ela saiu naquela manhã sem rumo, ela esperava encontrar o favor de alguém. Ela tinha essa expectativa. Esperava encontrar alguém que lhe oferecesse graça. E graça é o favor concedido a alguém que não merece e que não tem como obtê-lo por seu esforço. Isso é graça, favor, misericórdia. Ruth era o quê? Pobre, lembra? Estrangeira, viúva, tudo de ruim, humanamente falando. Humanamente falando, não que ser pobre seja ruim, mas naquele contexto ali ela não tinha onde cair morta, ia morrer à míngua. Ela não tinha a quem recorrer. A única coisa que ela podia fazer era esperar que alguém usasse de graça para com ela. E o canal dessa graça foi quem? Boaz, um homem generoso, gracioso, bondoso, cuidador. Um homem. Não podemos nos esquecer, queridos, que o contexto do livro de Ruth é o livro de Juízes, né? Onde as pessoas faziam o que parecia ser certo a seus próprios olhos. Não seguiam a palavra, faziam o que dava na telha. Esse era o contexto do livro de Ruth. Porém, Boaz não era esse tipo de homem, de pessoa. Não. Boaz era um homem de Deus, que viveu num período de crise moral, crise espiritual, crise financeira. Sendo assim, é um consolo saber que Deus tem pessoas boas, de Deus, vivendo em tempos ruins. Sempre Deus vai ter, seja a maior crise que possa alcançar o nosso país, sempre terá pessoas boas, pessoas de Deus, vivendo nesses momentos. Veja o que Boaz disse para Ruth: minha filha, não vá colher em outros campos, fique aqui com os meus servos e minhas servas, pois aqui no meu campo ninguém vai lhe maltratar,
Aqui você estará protegida, você estará guardada. Aqui você vai ter água à vontade. Aqui você vai ter pão à vontade. Aqui você vai ter comunhão. Resumindo, foi isso que Boaz disse para Ruth. Irmãos, isso é graça. Graça é favor imerecido. Ela não merecia. Graça é amor que paga o preço para ajudar alguém que não merece. Nesse sentido, Boaz retrata Jesus em seu relacionamento para com a igreja. Ele é um tipo de Jesus, tipo esse que nós vamos estar abordando na próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Já me alonguei um pouco. Nós concluímos essas mensagens na próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, te louvamos por esse texto tão rico, com mensagens tão práticas, Senhor, para o nosso dia a dia. Relatos esses que aconteceram há tantos milênios, tanto tempo atrás, mas que, por Tua graça, favor e misericórdia, foi preservado até os nossos dias. Te louvamos, Senhor. Ajuda-nos a sermos praticantes dessa palavra, em todo o contexto que foi tratado. Num contexto que nós falamos sobre a fuga. Boaz, ele foi um homem de fé, ele perseverou ali em Belém, quando Elimeleque e a sua família fugiram de Belém. Que nós tenhamos direção de Ti, Pai, em perseverar onde estamos, seja no emprego que estamos, seja no casamento, seja na igreja que estamos. Que o Senhor venha nos dirigir nossos passos em Teus caminhos, para que as nossas pegadas não venham vacilar, Pai. Em relação à nossa vida profissional, falamos sobre Boaz também, que ele foi um trabalhador incansável. Nos dá sabedoria, Pai, direção. Senhor, abre as portas de emprego e ajuda-nos, Senhor, a sermos empreendedores. Aqueles que talvez estejam desempregados, estão sem direção quanto ao futuro, principalmente os mais jovens. O Senhor venha dar direcionamento, Pai. Colocar vocações, desejos, Senhor, para que não venham perder o seu tempo, Pai. Sabemos que o Teu Filho está às portas, mas isso não é motivo para que venhamos negligenciar a nossa vida profissional, Pai. O estudo, uma faculdade, um curso técnico, que o Senhor venha dirigir o Teu povo, Pai, orientá-los para a Tua glória. Em nome de Jesus, obrigado por Tua graça. Boaz foi gracioso ao extremo em relação a Ruth, assim como o Senhor tem sido gracioso para conosco, Pai. Tem nos concedido favor. Pai, dentro desse contexto, desse livro, nós vemos que Boaz já amava Ruth muito antes dela saber até da existência dele. Assim também Teu Filho Jesus nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Nós estamos aqui hoje, Senhor, porque há 2000 anos o Teu Filho morreu na cruz por nós. Mesmo nós sendo pecadores, Seu Filho derramou Seu precioso sangue. Isso é graça. E nós Te louvamos por esse preço pago, pela nossa redenção, pela redenção da nossa alma, Pai. Graças Te damos por tão grande bondade, tão grande favor, tão grande misericórdia. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, abençoa a nossa noite, nosso fim de noite, nosso descanso, e que amanhã possamos estar mais uma vez de pé, se assim for da Tua santa vontade, Pai, para mais um dia de vitória, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos?